Bom dia de salvação em Cristo Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. Hoje a palavra que o Senhor me deu, assim na madrugada, a hora que eu me despertei para orar, está em Daniel 10. E ali deitada mesmo, né, eu fiquei, porque eu já conheço a palavra, né, fiquei meditando porque é um capítulo da Bíblia que eu amo assim, que é tão real para a nossa vida, é Daniel e Romanos, né? Ele fala do amor de Deus, ele fala, e aqui fala das lutas, Daniel fala das lutas, né, que passou, as lutas vencidas, né, por ele, as batalhas. E eu fiz uma comparação aqui de Daniel com José, porque os dois foram cativos. José foi cativo para o Egito, né, em épocas diferentes, e Daniel foi cativo para a Babilônia, jovem também, né, e passou por vários processos ali, né, assim como José passou, né, pela prisão, perseguição, né, foi preso, foi ali injuriado, né, começou ali o Calvário de José com os irmãos, né, quando Deus revelou o sonho para ele, ali começou a perseguição, né, com José. Mas José estava sendo preparado, estava sendo treinado, assim como Daniel, né? Ele já foi para a Babilônia, mas ele não se afastou dos princípios, né? Ele não se afastou, ele e os amigos ali, né? Os quatro se uniram num propósito de não se afastar, de adorar somente o Deus de Israel, de não se contaminar com a Babilônia. E Daniel foi bem sucedido, né? Que ontem eu estava vindo do templo e vim conversando com uma irmã e eu falei assim a ela, que culto maravilhoso, realmente foi um culto abençoado, culto de jovem, de louvor, adoração e testemunho, foi tremendo o culto, né? E ontem eu saí com determinada, eu quero adorar. E eu fui passando pelos lugares aqui, né? Aqui pelo bairro. A única igreja que eu fui achar aberta foi lá na rodovia, né? Bem um trecho bem distante daqui, bem longe. Mas eu estou determinada a adorar o Senhor. Se eu não encontrar um templo aberto, eu não vou nem apertar a campainha, não vou nem entrar na calçada, eu vou parar e vou adorar o Senhor. Eu estava determinada. E na madrugada o Senhor me deu essa palavra. E depois que eu orei, né? Que eu abri a palavra, que eu nem, para mim não, que eu tenho dormido pouco, que eu tenho um problema de adaptação, né? Eu falei assim, eu orei, né? Abri a palavra, vi que era Daniel, marquei e fui deitar para tentar dormir mais um pouco, né? E Deus me deu essa palavra no capítulo 10 de Daniel, que é a visão às margens do rio Tigre, né? Daniel aqui, ele já tinha orado aqui ao Senhor no capítulo 9. Ele fez uma oração, porque quando Gabriel, né, ele veio para trazer, interpretar a visão a Daniel, ele já tinha vindo a Daniel quando Daniel se propôs a fazer os 21 dias de propósito, de oração, né, para que Deus viesse falar com ele, e houve aquela guerra, né. Quem é crente já conhece essa palavra, quem faz uso do manual, né, da Bíblia, da bula, conhece essa palavra, né, do Daniel, de José, que são assim capítulos muito falados, né? E vamos aqui ao este daqui que diz a visão, né? No terceiro ano do rei Ciro da Pérsia foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão daqueles dias. Eu, Daniel, estive triste por 3 semanas.
Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. E no dia 24 do 1º mês, estava à borda do rio Tigre, Idegel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, então, ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre a palma das minhas mãos. E me disse: Daniel, muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Porém, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiz aqui e fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. Eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo: aquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. Louvado seja o nome do Senhor. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. E ele disse: sabes porque eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia. Então, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito no livro da verdade. Nesta luta ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, vosso príncipe. Amém? Só até aqui. E aqui é o capítulo 11, aqui quando Daniel se propôs a fazer a oração, né? Porque ele foi orar pelo povo, né? Porque aqui, né, a visão, ele teve várias visões, Daniel, né? A visão de 4 animais, ele esteve na cova dos leões, né? E ele revelou o sonho do rei da Babilônia, a qual ele havia se esquecido do sonho. E eu acho que depois que eu dormi, depois que eu abri a Bíblia aqui, que vi essa palavra aqui, eu dormi e sonhei também. Só que o meu sonho não chegou à conclusão, né? E eu acordei depois, eu falei assim, Senhor, o que estava escrito? Porque eu
Eu tenho uma tia, né, que está bem idosa, né, bem debilitada. E essa tia, assim, ela não foi, assim, para minha família. Ela foi uma pessoa boa, mas, assim, que nos ajudou muito. Mas, sabe, aquilo que a Bíblia diz, né? Jesus fala, aquilo que tu faz com a mão direita, que a tua mão esquerda não faça. Mas aquilo que tu faz, tu bota no jornal, tu publica, tu, né? E depois esculacha a pessoa, isso não é de Deus, não é verdade? Então, quer dizer, no momento da nossa necessidade, quando nós éramos criança, minha mãe estava enferma e ela, assim, nos humilhou muito, sabe? Nos causou muitos problemas, assim, de relacionamento, porque a minha mãe era uma pessoa, por estar sendo ajudada, né? A minha mãe, ela se calava, a minha mãe se anulou. E também ela fez com que nós nos anular, porque ela dizia assim, não responda, fique calada, fique calado, né? E nesse fique calado nós sofremos, né? Porque nós não podíamos nem nos defender, né? E assim, tem um certo tempo, quando eu aceitei Jesus, né, eu tinha muita mágoa, muito ressentimento dessa minha tia, irmã da minha mãe. Eu tinha muito ressentimento, assim, muita mágoa dela, assim, porque no momento que a minha mãe estava enferma, meu filho, eu trabalhava e meu filho estava bem adaptado na escola. Ela me mandou embora. Ela disse, você tem casa, vai embora para sua casa. E a minha mãe, para que eu entendesse, né, o recado, minha mãe falava, filha, eu quero ficar sozinha, eu quero ficar sozinha. E na realidade não era isso que a minha mãe queria, né? Mas só para agradar, né? Não sei, não entendi bem, né? Agora até entendo. Mas Deus, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, sabe o que Deus fez comigo? Deus me mandou pedir perdão a minha família, que eu tinha mágoa, que eu tinha querência com ela, né? E a minha tia foi uma. E eu falei, Jesus, mas como, Senhor? Falei, ai, Jesus, coisa difícil, Senhor. Porque no momento que ela me mandou embora da casa dela, o que aconteceu? Eu fiquei com muita mágoa, muito ressentimento, porque isso trouxe um transtorno para a minha vida, né? Que o lugar que eu ia morar, eu não conhecia mais, eu não conhecia as pessoas, né? Porque as pessoas... Era muito tempo que eu não residia, conhecia de vista. E com quem eu ia deixar meu filho para trabalhar? Foi um perrengue, mas Deus foi comigo. Deus me ajudou. Ele foi o meu ajudador naquele lugar, né? E assim, meu filho estudou, eu trabalhei, sobrevivi, estou aqui, né? Estou de pé, para a honra e glória do Senhor Jesus. E quando Deus me mandou pedir perdão para ela, né? Eu falei, ai, Jesus, que o Senhor proporcione um momento. Aí aquilo latejando dentro de mim para mim ir lá. E teve um dia que eu falei assim, é hoje. Aí fui. Quando eu cheguei lá, né? Tomei a benção, né? E tudo, falei com ela. Aí o esposo dela estava em casa, aí na casa dela tem uma porta da divisão da cozinha para a sala, né, para o corredor, tem uma porta de sofonada quando está fazendo comida para o cheiro não passar para a sala. Aí eu peguei, né, fui para a cozinha, aí ele mesmo, a gente fazendo comida, eu ajudando ela a fazer o almoço, né, e o esposo dela puxou a porta, aí ficou eu e ela sozinha. Aí eu falei, tia, eu vim aqui com um objetivo, né? Porque Deus me mandou te pedir perdão, né? Então eu estou em obediência ao Senhor, eu quero te pedir perdão se eu te causei algum mal, se eu fiz alguma coisa, né? E tal, né? Eu quero te pedir perdão porque eu quero zerar essa conta e eu quero viver as promessas do Senhor na minha vida. E se eu tiver com alguma dívida, né, isso não vai acontecer. E ela falou, que isso, baixinha, que isso, né? Aí
Aí ela falou, que é isso, baixinha, mas não houve nada, que não sei o quê. Eu falei, não, tia, mas assim, Deus mandou e eu sou obediente. Eu tomei posse da palavra do Senhor. Eu quero viver uma vida diferente, né? Eu quero vencer. E quando aqui eu li essa palavra, né? Eu trouxe isso à minha memória, né? Deus trouxe isso à minha memória, né? Porque eu estou preocupada assim com a minha tia, né? Porque ela é uma pessoa que se julga muito inteligente, muito, porque ela fez um curso de teologia, né? Então ela acha que ela tem domínio da palavra do Senhor, mas verdadeiramente ela não pratica, né? Então a gente fica preocupado. Eu sempre oro por ela, né? Apresento a Deus a minha parentela, né? O lugar lá onde ela mora, né? O bairro, porque tem primas lá, tem a parentela. E graças a Deus, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, né, prove a Deus, né, essa palavra que ela é uma palavra que está nítida aqui, né, que Daniel, ele fez um propósito de 21 dias de oração. E ele teve uma visão, né, quando ele orou apenas 3 dias, quando ele se propôs a orar, no terceiro dia, Deus já liberou a bênção para ele. Deus já liberou a palavra. Só que ele enviou Gabriel para trazer a resposta para Daniel. Mas houve uma guerra, porque o adversário da nossa alma, ele é assim. Ele não quer que nós recebamos a vitória, ele quer impedir o nosso canal espiritual, né? A fiação com o céu. Mas a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós concordamos, que seja de bênção, que seja de paz, Deus concorda no céu, né? Quando 1 ou 2, né? Deus concorda no céu. Só que o adversário, ele tenta nos frustrar, nos entristecer. Então, muitas vezes, quando nós não vigiamos, por isso que o Senhor fala, vigiai e orai. Ele tenta impedir que a nossa oração suba. Mas isso cabe a mim e a você, não permitir que isso aconteça. É você ser persistente na oração, porque o fogo do altar tem que queimar constantemente. Não é você buscar o Senhor quando você está com problema, quando você está passando por dificuldades. É todos os dias nós temos que buscar o Senhor, nós temos que ser grato ao Senhor pelo oxigênio que Ele sopra em nossas narinas, pelo cuidado, pelo zelo que o Senhor tem. O Senhor me enviou para uma missão e eu não queria, porque eu ia ficar longe do meu filho. Meu filho já é um rapaz, né? Mas mesmo assim é meu filho caçula. E eu tenho um apego. E Deus disse, daquele cuido eu. Vai fazer aquilo que te mandei, né? E Deus usou 3 profetas para dizer. Usou ímpio também, tá? Que ímpio nem sabe para falar. E eu peguei e falei assim, eu tenho que ir, eu tenho que obedecer, mas todos os dias, eu acordo de manhã e oro ao Senhor, consagrando a minha vida, meus filhos, a minha casa, a minha família, orando pela igreja, orando pelos que me pedem oração, porque o fogo no altar não pode apagar. Seja em oração por tua família, por alguém, em intercessão, o fogo no altar não pode apagar. Porque se ele apaga, é uma brecha que você deixa para que Satanás venha impedir que a tua bênção chegue, que a tua vitória chegue. Quando Deus determina, está determinado. Quando Deus fala, ele não volta atrás, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que não cumpra com a sua palavra. Mas Satanás luta para que nós não venhamos receber. Então, seja constante e persistente na sua oração, porque Deus não é
um remedinho que você vai na farmácia e compra quando está com dor de cabeça, não. Ele é teu Senhor. Ele é meu, é o teu Senhor. Nós precisamos, o que Ele pede, a Bíblia toda fala, o que o Senhor requer de mim e de você é obediência. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Às vezes, né, a palavra é mais leve, né? Mas, assim, é o que Deus quer falar, porque quando eu vou orar, que eu vou pedir ao Senhor uma palavra no meu devocional, Senhor, não aquilo que eu quero ouvir, que na verdade a gente só quer ouvir bênção, não é verdade? Mas muitas vezes nós precisamos de correção, nós precisamos de um puxão de orelha. Ontem mesmo eu estava lendo aqui, acho que era Coríntios, não, Hebreus. Hebreus é Coríntios que fala que Deus corrige aquele que Ele ama. E muitas vezes nós ficamos convencidos que somos amados pelo Pai, né? Aí, meu pai me ama, meu pai cuida de mim. E aí a gente, né, dá uma escorregadinha na maionese. Mas não faça isso. Porque também, né, lá em João, né, na Epístolas de João, no Evangelho de João, Epístola, Evangelho, para dar aqui a informação correta, né? Ele fala, né? Filhinhos, se você errar, se você pecar, né? Você tem um consolador. Né? É João, né? Que é Epístola de João. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Mas isso nós não temos que abusar da graça, né? Da graça do Senhor. Nós temos que vigiar para que nós não sejamos um crente cai-cai, para que nós venhamos ficar firme na rocha, para que nós venhamos, né, ser comunicador, ser pacificador, né, ser mensageiro de boas novas do reino dos céus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te dê um dia abençoado, um dia de bênção. Abençoe o teu trabalho, a tua família, aquele que está de férias, né? Que aproveite, né? Aproveite bem o convívio da sua família, porque durante o regresso do trabalho, né? O tempo fica escasso, né? A correria é grande, mas que você aproveite, né? Ame a sua esposa, seus filhos, né? Conviva com a sua família, desfrute do melhor que Deus te deu, que é família. Família é bênção, família é um presente de Deus, porque família é tudo de bom, família é tudo de bom, estar em família é maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu sempre digo, família é a célula máter da igreja, é projeto de Deus para nos abençoar, não é verdade? Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida irmã, né? Que Deus te dê um dia de paz. Isso que nós precisamos, né? Paz, saúde, prosperidade a gente vai alcançando à medida que a gente vai caminhando, né? Vai lutando, né? Porque nós somos prósperos, porque nós somos conhecedor da palavra do Senhor. E o Senhor nos faz ser prósperos, né? Porque ter prosperidade não é ter dinheiro. Ter dinheiro é ter riquezas, né? É ter bens materiais. Mas nós somos prósperos, nós somos cheios da graça do Senhor, da misericórdia, do amor. E isso é tudo, isso é tudo. Amém? Glória a Deus. Bom dia para você.